Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas, e hoje eu vim mostrar para vocês o Fiat 500 elétrico. Esse carro foi lançado há um ano. A matéria já saiu no site, fui eu que escrevi inclusive essa matéria sobre o lançamento, dando uma série de detalhes do carro. Eu já tinha tido a oportunidade de dirigi-lo no Aras Tuiuti, há um tempo atrás, que teve lá o Electric Experience, e eu dirigi esse carro naquela época. Abri um parênteses aqui, vale a pena vocês conhecerem o Motor Park Aras Tuiuti, um lugar bem legal para quem gosta de carro, tem várias atrações. Procura no site aí, vocês vão ver as informações, vale a pena. Mas voltando nesse carro elétrico aqui, ele tem uma série de características legais, é um carro bem compacto. Se a gente lembrar, né, do Fiat 500, é uma história de 65 anos. O primeiro foi lançado em 1957. A última ou a única reestilização que ele teve foi em 2007, que deu essa cara aqui para o carro. Esse aqui até, ele parece o mesmo do 2007, mas não, ele é um pouquinho maior. Ele é um pouco maior de comprimento, um pouco maior também no entre-eixos, né? Então ele deu uma encorpada para incorporar essa tecnologia elétrica. É um carro bem legal, ele está sendo vendido hoje a R$ 255.990. Esse é preço do estado de São Paulo, onde tem o IPI um pouco mais alto. Ele tem uma versão única, que é a versão chamada Icon, modelo 2022. Ele é um hatch subcompacto, 2 portas, 4 lugares, mais ou menos, porque os 2 lugares de trás, um urso como eu não se acomoda bem ali. Eu olhando aqui, em função da luminosidade que a gente tem aqui, aqui ele parece azul e aqui em cima ele parece verde para mim. Depende do ângulo que você olha, essa cor é meio camaleão, aí ela vai se alterando, né? A parte de iluminação, ela é bem bacana, né? Você vê que a luz de rodagem diurna, ela se compõe aqui, tem uma porção que fica no próprio capô. A grade, como todo carro elétrico, ela é a frente toda fechada, com uma pequena grade aqui embaixo para a parte de ar-condicionado e arrefecimento das baterias. Ainda na parte de iluminação, uma coisa que para mim é um pouco contraditório é essa asinha que colocaram aqui para fazer o replicador lateral da seta, né? É um desenho meio que eu questiono um pouco. Na parte de entre-eixo, ele tem 2,32 metros e o comprimento total 3,63. Tem um teto solar, ele abre inteiramente, fica bem bacana. Complementando aqui, fechando o teto, a gente tem esse defletor que dá um efeito legal, protege o sol aqui na nuca dos passageiros na traseira, além de melhorar, obviamente, a parte de aerodinâmica, que é uma coisa que importa muito para um carro elétrico. Aqui na traseira fica as portas de carregamento. Tem uma vantagem e uma desvantagem. Elas são do tipo 2, né, que a gente pode ver aqui, e tem também a possibilidade de carregamento por corrente contínua. O carro recebe até 85 kW pela porta de corrente contínua. Porém, na corrente alternada, ele recebe apenas 11 kW. Então, o que acontece isso? A maior parte dos carregadores que a gente tem disponível, já aqui no Brasil, eles são de corrente alternada. Então, esse carro só recebe 11 kW por hora. A bateria tem 42 kW. Isso significa que, mesmo que se você encontrar um carregador que é fácil de encontrar, de 40 ou 50 kW em corrente alternada, o carro só vai pegar 11, então vai demorar 4 horas para carregar. E já a vantagem na corrente contínua, se você encontra um carregador de 50, de 80, até de 100, como o carro recebe 85, em meia horinha você sai do 0 para 100%. Né? Então essas são as vantagens e desvantagens desse sistema. Por isso a gente tem que estar sempre olhando qual que é a carga que o carro recebe em corrente alternada e em corrente contínua. Já se você tem um carregador na sua casa, normalmente o carregador de casa é de 7 a 11 kW, uma carga noturna, você praticamente tem sempre pela manhã o carro com 100% de carga e 100% de alcance da bateria. Complementando aqui a parte traseira, a gente vê também as lanternas são também de LED,
tampa traseira, tem aqui a mola a gás para abrir e a gente chega num porta-mala de um carro subcompacto. São 185 litros nessa condição normal e 550 litros quando você deita os encostos do banco traseiro, né? E tem aqui um porta-treco aqui, como o Márcio falou, é bom para acomodar a caderneta. Não temos um step, né? Temos um kit de reparo de pneus e o carregador de bordo. Esse carregador é de 1,9 kW, ou seja, ele é muito bom para emergência, né? Chegou, foi para casa de praia, foi para um hotel, você quer dar aquela carga rápida à noite, então esse aqui é um carregador de emergência para você não ficar a pé. Esse Fiat 500 ele tem aquela característica de ser um carro icônico, atemporal, e nesse modelo ele ainda explora bastante a parte retrô. A gente vê a roda aqui, ela imita o quê? Uma roda raiada, aquela roda dos calhambeque lá do passado, né? Pneus 195 55 16, freio a disco ventilado aqui na dianteira e freio a tambor na traseira. Por que isso? A velocidade máxima desse carro é de 150 km por hora e o peso dele 1.300 quilos mais ou menos. Ou seja, não precisaria ter um freio muito maior do que um freio a tambor ali na traseira mesmo. Aqui na parte dianteira, vamos conhecer a parte do motor, né? Duas molas a gás aqui para abrir o capô. Isso mostra um pouco de sofisticação e preocupação do pessoal da Fiat. Bom, chegamos aqui. Motorzão, ó, capô de um motor elétrico, nós estamos acostumados a ver aqueles cabos laranjas que são os cabos de alta tensão. Um sistema de controle todo aqui na parte superior, que faz tanto a parte de carregamento de carga como gerenciamento do motor. Ele entrega, né, 118 cavalos. A Fiat declara que a rotação máxima desse motor é de 4.200 RPM e o torque máximo dele é de 22,4 kgfm. Ou seja, e esse torque, a gente já sabe, né? Carro elétrico é praticamente um torque instantâneo. Tocou o pé no acelerador, você já tem esse torque disponível. Então isso dá uma certa força para o carro, considerando a relação peso-potência. Todo o sistema ele é ancorado por coxins, como se fosse um motor a combustão. Então isso, toda a vibração que eventualmente poderia passar desses sistemas para dentro do carro, ela está bem isolada. Tem todos os sistemas de bomba de água para fazer a refrigeração tanto dos módulos e do motor elétrico quanto da bateria. A bateria aqui de 12 volts, que é aquela que alimenta todos os sistemas comuns do carro. O reservatório aqui do sistema de arrefecimento. Vê que é um circuito apenas que tem. Entendeu? Com um circuito eles conseguem manter todos os sistemas na mesma temperatura. Então, bem bacana. Gostei bastante do layout, bem simples e bem direto que foi montado. Naquela variação tradicional do eu atrás de mim, a primeira coisa que a gente vê já na abertura de porta é um carro duas portas, é uma porta bem grande, dependendo da vaga de estacionamento, apesar do carro ser pequeno, ela até dificulta um pouco esse acesso. E o acesso ao banco traseiro, você tem aqui um dispositivo no próprio encosto, que você reclina o encosto e desloca o banco para frente. Agora vocês não vão querer ver eu entrando aqui não, isso é bizarro demais. Essa traseira aqui é para pessoas bem menores do que eu. Vamos conhecer a parte interna, né? Bom, primeira coisa, meio bizarro isso que a Fiat fez. Essa chavinha aqui, metálica, a chave é presencial, mas tem uma chavinha metálica que é caso acabe a bateria e tudo mais, para você conseguir abrir o carro. Cara, podiam ter feito aquele negócio embutido como outras marcas têm. Mas vamos ver ainda aqui o que a gente enxerga. Primeiro, uma coisa bacana, para abrir a porta, não sei se vocês viram, é um botão aqui, ó. Tem uma maçaneta aqui embaixo de segurança mecânica, o volante multifuncional, tem bastante funções aqui que eu vou estar explicando para vocês. Aqui atrás tem os comandos do sistema de som, que a propósito é muito bom. O quadro de instrumentos, ele é bem compacto, tem 2 ou 3 visualizações que você pode mudar nesse quadro e toda a parte de computador de bordo e tudo mais, é tudo projetado aqui e tudo comandado
aqui pelo botão, pelos comandos aqui do lado esquerdo. Então eu gosto desse aqui que a gente vê quando acelera e quando reduz ou quando freia, qual que é a regeneração de energia. Que a gente pode ver também aqui na central multimídia. Várias páginas que você pode selecionar, uma delas é da parte de central de energia, né? Quando você está carregando, quando você está gastando. Tem aqui a parte de configuração de carga, que você pode ajustar quão rápido ou mais lento você quer que faça uma carga. E a central multimídia, ela é bem completa, tem a vantagem da conexão Android Auto e Apple CarPlay ser sem fio. Você tem um alojamento muito prático, com a vantagem de ser também carregador por indução. Aqui a gente tem todos os comandos do ar-condicionado. Como todo carro elétrico, nós não temos um câmbio, é praticamente uma marcha e a seleção de marchas está aqui. E os modos de condução. Então aqui nós temos 3 modos, o modo normal, o modo ranging, que é aquele modo em que você trabalha praticamente com um pedal, o pedal de acelerador. Ao desacelerar você já estar freando o carro, então a hora que você pega a modulação desse pedal, fica bem agradável de dirigir, principalmente na parte de cidade. E o modo Sherpa, que praticamente ele é o máximo de economia de energia. Ele desliga até o ar-condicionado da gente aqui. E vamos até o posto de gasolina, ali em Sousas, o Alto Posto Avenida de Sousas, para fazer aquela análise técnica por baixo do carro. Bom, chegamos aqui no posto Avenida Sousas. Primeira coisa que a gente vê é um carro baixo, né? Para melhorar a aerodinâmica, que é uma coisa importante para carro elétrico. E a gente já vê o quê? Bem ralado aqui a parte frontal do para-choque. Aqui por baixo ele é totalmente fechado para melhorar também a aerodinâmica, tem defletores na frente das rodas. Na parte de suspensão é uma coisa bem convencional. Tem o subchassis, ancora aqui o braço de controle inferior, barra anti-rolagem, amortecedor pressurizado, mola helicoidal, é o conceito McPherson que a gente já conhece. E andando aqui por baixo do carro, a gente chega aqui que é a bateria, totalmente fechada também. A concentração de peso dela, de massa, está mais aqui para a parte traseira. A gente vê algumas pequenas raspadas aqui e chegamos na suspensão traseira, do tipo eixo de torção, aqui uma viga em U, mola helicoidal, apoiada em batente de borracha em cima, e na parte inferior também tem um batente de borracha aqui. Interessante a configuração do amortecedor bem inclinado. Curiosamente, um carro que tem tanta preocupação com a parte aerodinâmica, ele acaba formando um pouco do efeito paraquedas por aqui. Agora que a gente já conheceu por baixo, vamos voltar para Joaquim Egídio e fazer aquela avaliação de pista para a gente. Chegando aqui em Joaquim Egídio, de volta, e vamos conhecer as principais características desse carro, né? Primeiro aqui no trecho de paralelepípedo, a gente já vai percebendo que ele não tem uma aspereza, aquele formigamento de alta frequência muito forte, mas ele tem um ruído de rodagem que passa nesse paralelepípedo aqui que incomoda. Então assim, não é aspereza, mas é o ruído de rodagem que fica. E além do ruído de rodagem, a gente percebe a calibração da suspensão. Eu não sei se é por causa das baterias ou da própria característica do carro, mas não me agradou. É um carro que fica muito... Ele tem muito esse balanço de afundamento dianteiro e arremesso na traseira que deixa ele bem desequilibrado. Eu acho que a Fiat podia pensar um pouquinho nessa calibração para vender esse carro em países que têm o nosso tipo de terreno, né? Até acredito que essa suspensão deve ser a suspensão que vai para os Estados Unidos, não a da Itália, porque lá na Itália os pisos não estão
muito diferente do nosso, que tem bastante coisa ruim lá também. Então aqui no modo normal de condução, a gente tem o quê? A parte de desempenho, né? Então o que a gente percebe? A aceleração é uma aceleração de um carro elétrico, né? É aquele torque instantâneo, tem um desempenho bem agradável, principalmente na hora que você fala em trânsitos urbanos, né? Que você quer andar mais rápido, cortar para um lado, cortar para o outro, ele fica bem ágil, né? A hora que a gente coloca no modo range aqui de condução, a gente entra aqui naquele modo de one pedal, né? Apenas um pedal. Então eu acelero com o pedal direito e ao aliviar o pedal, a gente já percebe a desaceleração, e ali no painel a gente vê também o gráfico indo para a porção azul. Aqui estou dando potência, a hora que eu tiro o pé ele vai para a porção azul, que é justamente frenando e fazendo a recuperação de energia para a bateria. Então, um pouco da energia que você já gastou para acelerar o carro, você recupera ela na bateria. Falando em energia, aqui nós estamos com 86% de carga na bateria e um alcance de 216 quilômetros. Hoje pela manhã, hora que eu saí de casa, antes de começar essa avaliação, eu estava com 100% e 260 quilômetros. Pelo ciclo WLTP, a Fiat declara que esse carro tem 320 quilômetros de alcance. Na vida real, isso vai dar uns 250. Eu saí de São Paulo, vindo para Campinas, peguei também o carro com 100% lá em São Paulo, cheguei aqui em casa com 60% de bateria, mais ou menos. A parte do sistema de direção, ele tem assistência elétrica, ele tem uma boa sensação de centragem, e os sistemas ADAS, né, ADAS, que é aquele que são os sistemas avançados de auxílio ao motorista nesse carro, ele é bem completinho. Então, na parte de direção, ele tem a centragem em faixa, o aviso de saída involuntária, e ele corrige também, caso as faixas estejam bem pintadas, ele corrige e traz o carro de volta para o centro da faixa. Então, para viagens um pouco mais longas, fica confortável você dirigir, porque automaticamente o carro vai te contornando as curvas. O sistema de controle de velocidade de cruzeiro também é acionado por aqui. Ele é do tipo adaptativo, ou seja, ele acompanha, né, a velocidade do carro que vai à frente. Tem o sistema de detecção de obstáculo à frente, que te avisa, caso alguém frear rapidamente, ele te avisa para você reagir. Se você não reagir, ele vai ter a reação também e vai frear o carro. No novo asfalto aqui da Estrada das Cabras, a gente percebe o quê? O ruído de rodagem, ele é bom na parte de asfalto liso, ele fica ruinzinho quando que o asfalto é muito rugoso, ou naquele trecho que nós vimos ali atrás de paralelepípedo. Fora disso, ele vai muito bem. Estabilidade em curvas também é um outro detalhe que me agradou nesse tempo que eu estou usando esse carro. Você percebe que ele responde bem, não é nenhum carro molengão para fazer curva ou que vai te assustar, não, ele é bem equilibrado nessa parte. A rolagem da carroceria, vê que ela não é muito acentuada, e é aquele negócio, né? As baterias posicionadas aqui no assoalho acabam baixando o centro de gravidade e deixam o carro bem estável também. E agora, aproveitar que não temos ninguém atrás de nós aqui, fazer uma pequena frenagem, mostrando, né, que ele entra o pisca-alerta, avisando que você fez uma frenagem de alta desaceleração, ou seja, avisa todo mundo para tome cuidado. E a modulação do pedal do freio, mesmo conjugado com o freio elétrico que está ativado agora no modo range, você consegue domar muito bem essa parte de frenagem, força no pedal versus desaceleração.
E a posição de dirigir aqui é super confortável, né? É fácil de você encontrar a melhor posição de dirigir. Bom, agora que nós chegamos aqui naquele trecho de subida da Serra da Estrada das Cabras, vamos fazer aquela paradinha básica, fazer aqui na medição de ruído. Lembrando, né, que isso não é um teste de desempenho, é apenas para a gente ver em carga, né, na subida, se tem algum ruído que desperta mais a atenção nossa aqui. Bom, o que deu para ver aqui, que realmente a parte de ruído de rodagem, ela aparece bem aqui na medição. Você vê que o nível médio de ruído ficou em torno de 85 decibéis e olhando o espectro da curva, a gente vê que é bem a parte de baixas frequências. Isso indica o quê? Que é a parte de rodagem que está influenciando aqui. Então não tem ruído de vento, não tem nada, é mesmo a rodagem. Bom, depois no site eu vou colocar também as medições a 60 por hora, a 80 por hora e a 100 por hora. É realmente um ótimo segundo carro para a família, esse Fiat 500 elétrico. Muito bom para trânsitos urbanos, trajetos urbanos, agradável, econômico. Porém, é um Fiat 500 e, segundo um dos leitores assíduos nosso do site, o Alexandre, é um Fiat 500 que vale R$250 milhão praticamente, né? É um investimento difícil de ser amortizado se você for querer ser racional, porém, como uma compra de um carro nunca é uma coisa racional, sempre é um pouco mais emocional, é um ótimo carro. Eu gostei do conjunto. Apesar de a gente estar já com esse carro há um ano lançado aqui no Brasil, essa foi a oportunidade que nós tivemos de fazer essa avaliação completa. Espero que vocês tenham gostado, obrigado pela sua audiência e até a próxima.